digamos, daquilo que é a matéria das ciências sociais, e não estamos na ecologia. A pobreza. A pobreza é o principal desafio político do século XXI. No próprio momento em que o crescimento mundial é o mais elevado da história humana, é previsível que se verifique até 2030 a duplicação do número daqueles que deverão viver com menos de $1 por dia. A pobreza afetará 1/3 da população do Sul, sobretudo na África, ao sul do deserto de Saara, e na Ásia. Voltará, no entanto, ao norte pelo jogo das migrações. Além disso, os mais pobres permanecerão as principais vítimas de múltiplos aspectos, não diretamente financeiros da miséria, mas sim da falta de educação, de cuidados de higiene, de alojamento, do trabalho, de água potável, afetá-los-á sempre antes e mais do que os outros, que continuarão igualmente a ser primeiras vítimas da sida, da poluição, do trabalho forçado, do abuso sexual. Nos nossos dias, 1.300 milhões, portanto 1 bilhão e 300 mil de homens, vivem com menos de $1 por dia, metade dos quais no Sahel, na América Andina, no sopé dos Himalaias, e 2.800 milhões de pessoas dispõem de menos de $2 por dia. Nos Estados Unidos, 1 em 4 pessoas vegeta abaixo do nível da pobreza. No total, 840 milhões de adultos e 170 milhões de crianças não estão convenientemente alimentados. 1.200 milhões não têm acesso à água potável. 13 milhões morrem de fome ou de uma nutrição, de malnutrição, por ano. 2/3 dos seres humanos não beneficiam de qualquer proteção social. A situação tende a piorar, não em valor absoluto, só, pelo menos em valor relativo, desde que começou a ser medida. O número de pessoas vivendo com menos de $1 por dia aumentou 100 milhões entre 1887 e 1993. O mercado não reduzirá a pobreza, pois, pelo contrário, agudizará as desigualdades e provocará exclusões radicais, fontes de pobreza irreversível. Não assegurará, por si só, nem justiça, nem equidade. As nações pobres não têm condições para resolver sozinhas o problema dos seus excluídos e tê-lo-ão tanto menos quanto o mercado impedirá as minorias ricas a recusarem a sua solidariedade à maioria dos pobres. Agora ele faz considerações de caráter ecológico. Os resíduos. A acumulação dos subprodutos diretos ou indiretos da atividade humana conduzirá à transformação radical do modo de produção e do consumo dos objetos. Alguns desses resíduos são evacuados. Todos os anos a Terra engola 2,5 milhões de toneladas de pesticidas e o ar recebe 7.000 milhões de toneladas de gás carbónico. Estas tendências tendem a crescer de maneira exponencial. Para eliminar os resíduos mais perigosos não bastará armazená-los. Primeiro porque esta solução não será nunca suficientemente segura, depois porque os seus custos seriam proibitivos. Será, pois, necessário mudar o modo de produção ou organizar uma reciclagem sistemática das matérias-primas que constituem a nossa produção. No início do século XX, apenas Londres tinha mais de 5 milhões de habitantes. De 1950 a 1990, o número de cidadinos foi multiplicado por 5. O número das cidades de mais de 1 milhão de habitantes duplicou ao norte e sextuplicou ao sul. 16 cidades, hoje, ultrapassam os 10 milhões de habitantes. As 5 maiores são Tóquio, São Paulo, Nova Iorque, México e Bombaim. Em 2002, mais de metade da população mundial, em 2006, mais de metade da população mundial será urbanizada. Em 2025, 2/3.
Em 2100, 3/4. Mas é ainda preciso que estejamos de acordo sobre o que se entende por cidade. A megapolis estará sobretudo situada ao sul, os habitantes do norte preferirão as aglomerações médias. Sobre a questão do desenvolvimento, o indicador da riqueza é cada vez mais independente do crescimento económico, integrando essas 1001 dimensões que são a qualidade de vida, a esperança de vida, a justiça social, a equidade fiscal, passando pela alfabetização, o sistema de cuidados médicos, a proteção do meio ambiente, etc. Para o medir, aparecerá uma nova contabilidade mundial, multidimensional e multissectorial. As desigualdades deverão continuar a aprofundar-se até se tornar em data imprevisível, politicamente intoleráveis. Agravam-se já, pelo menos há 40 anos, em todos os domínios, o rendimento, a fortuna, a saúde e a educação. Os patrões das 500 maiores empresas americanas, que no meio dos anos 80 ganhavam 35 vezes o salário de um operário, recebem hoje 140 vezes mais. O rendimento de 20% dos americanos mais ricos representa 30 vezes os dos 20% dos mais pobres de 1960. Eu vou terminar com a última citação. A esperança de vida vai de 80 anos no Japão, 42 anos na Serra da Leoa. A desigualdade face à educação e a utilização da água potável é igualmente tão importante como o resto. De futuro, estas desigualdades vão se exacerbar. O individualismo legitimará e reforçará essas desigualdades. E se a lei do mercado não for completada por um mecanismo planetário, a redistribuição dos rendimentos e pelo estabelecimento de um programa global de luta contra a pobreza, a desigualdade continuará ainda a aumentar. Desculpe-se da história em francês. E, portanto, para explicar que a minha intervenção vai ser sobre estes dois parâmetros. Por um lado, o sentimento ecológico que vem de longe dos povos que foram dominados, estas pertenças, digamos, negociações que os americanos entabularam já nesse tempo, que diriam que queriam facilitar também a vida àqueles que foram desprotegidos, e a maneira como nós hoje assistimos a essa situação trágica a nível planetário. Ora bom, eu queria agora, posso subir esta coisa muito rapidamente, para explicitar. Vou rubrificar mais uma vez as minhas goelas, porque estou aqui com as amigalites a já magoar. Isso vai fazer com que eu tenha um discurso mais rápido, mas queria explicitar aqui algumas ideias, porque vejo que há aqui alunos, é fundamentalmente para eles que eu queria dar algumas dessas informações, para poder perceber o que se passou, mais concretamente, digamos, nas etapas do desenvolvimento daquilo que é a visão ocidental do mundo, que foi aquela que veio a dominar e agilizar o processo económico até aos dias de hoje. Essa ocidentalização, essa ocidental-ocracia desenvolveu-se a partir de um determinado momento, mas sobretudo a partir dos anos da metade do século XIX, de uma forma extremamente rápida. Só para relembrar alguns problemas e para situar aquela problemática que eu quis dizer, que não há desenvolvimento, nem há problemática económica que não seja bioeconómica, eu queria desenvolver este raciocínio de base, que é o seguinte. Nós descobrimos, há alguns anos, de uma forma científica, esta problemática ecológica que, de uma forma profética, o chefe índio, o Círculo, tinha colocado, que nós pertencemos à Terra e que a Terra não é qualquer coisa isolada de nós próprios. Então nós podíamos dizer que, digamos que, de uma forma geral, temos uma biosfera que é caracterizada, digamos, por um triângulo a nível daquilo que é o conjunto de seres vivos. Por um lado temos os produtores, por outro lado temos os consumidores e por outro lado temos os compositores. Essa, digamos, é aquilo que se chama, os economistas chamam a biocenose. Essa biocenose, isto é, os seres vivos, a visão da vida, só pode existir se existir um biotopo que permita a existência da vida. Quer dizer, a vida não é uma coisa abstrata metafísica, é uma coisa que se insere na existência concreta, digamos, do biotopo, da realidade objetiva. Esse biotopo, vocês já sabem,